Meu nome é Pritama Brússolo, sou professora da Universidade Federal de Rondônia e eu estou aqui com duas alunas do PIBIC para apresentar esse artigo. O nome dele é Enraizamento das Identidades Amazônicas em Porto Velho, Origem e Dispersão em Miratrucá, por Débora Takana. É importante nesse momento, então, a gente apresentar a trajetória das artistas pesquisadoras para entender de que modo as origens e dispersão da produção de arte contemporânea de Porto Velho, atravessada pelos desastres socioambientais em Rondônia, fazem parte do enraizamento de identidades amazônicas. Então, a ideia desse projeto é tentar compreender a dispersão como uma ferramenta decolonial. Por isso, a gente vai trazer a trajetória da Débora Takana, artista escolhida, mas antes de trazê-la, vamos contextualizar nosso local de fala. Bom, meu nome é Pétala e eu vou fazer um rápido apanhado sobre a história de Porto Velho e também ao estado de Rondônia. Bom, tudo começa basicamente com a escolha do antigo território federal do Guaporé como sede da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que trouxe milhares de imigrantes de mais de 40 nacionalidades e sequenciou a dizimação dos povos originários que habitavam a região devido às doenças trazidas e aos conflitos territoriais. Também ocorreu o ciclo da borracha, que trouxe mão de obra predominantemente vinda do estado do Ceará e da região Nordeste. Também foram promovidos diversos projetos progressistas em função do desenvolvimento do país e ocorreu uma configuração da paisagem e num sistema opressor da sociedade, resultando em conflitos, mortes e violências às terras rondonienses, dizimando novamente várias etnias que aqui viviam. Destaca-se também queimadas e desmatamento, amplamente propagados em benefício da agropecuária, e da grande exploração de reservas naturais de caceterita, diamante e ouro, o que prejudicou o Rio Madeira com um acidente de mercúrio. Vindo já para o século XXI, ocorre a construção das usinas hidrelétricas e o desalojamento de parte da população, o que deu um novo ciclo migratório e transformou a fauna e a flora, e inundou as regiões baixas da cidade, a capital Porto Velho, e os distritos do Baixo Madeira, o que desalojou inúmeras famílias e povos ribeirinhos. Por conta dessa empreitada, às custas de reservas naturais, ocorreu mais uma metamorfose, tanto na topografia quanto na sociedade, e afetou a produção artística de grupos deslocados de forma vital, produção que é inerente ao lugar onde se estabelecia o modo de viver desses grupos. Bom, então eu vou trazer agora o trabalho da artista selecionada, Débora Takana, em especial a sua obra Miratrucá. Em uma entrevista que ela nos concedeu, ela conta um pouco da sua história. Ela tem uma herança indígena, apesar de ter sido criada na cidade, em espaços mais brancos. E é muito importante dizer da sua dispersão na sua terra natal, em função de receber ameaças por ser mulher, indígena, periférica e militante. Foi um momento que ela se descobriu como artista, quando se mudou para o Nordeste para fazer a faculdade de artes visuais. É muito importante a gente entender, no nosso trabalho, a dispersão como uma forma de ressignificar as intervenções realizadas no território rondoniense. Intervenções essas que a gente acabou de dizer a partir um pouco da história de Porto Velho. Então, nesse momento, a gente traz o conceito, a partir do autor português Miguel Leal, para trazer um outro ponto de vista sobre a resistência, sobre a dispersão. Como resistir à dispersão e como praticar? A procura da dispersão é fundamental para a efetivação das contaminações transversais de que se faz a arte. Do mesmo modo que a sua recusa, como um ato de resistência sem antagonismos, é indispensável para garantir um lugar para a arte. Então, aqui a gente traz uma imagem da artista trabalhando, e é importante dizer que ela resgata as tradições indígenas por meio da argila, criando grandes instalações, o que ela denomina de corpo cerâmico. O corpo cerâmico é algo muito específico que ela trabalha, que ela diz que é um tempo que pertence à própria argila e à sua queima, sendo que cada uma das peças que ela faz remete aos seus parentes indígenas, assim como os encantados. Em 2018, ela faz essa obra, Miratrucá. Ela faz a instalação na fronte de uma barca que se desloca cotidianamente sobre o Rio São Francisco, entre as cidades de Juazeiro e Petrolina. São mais de 450 peças vazadas de forma não linear, criando uma sensação de movimento e formando uma parede que limita o olhar privilegiado em busca de novas terras para colonizar. Em Sociedade específica, já que essa obra foi feita especialmente para essa barca, a artista instiga o público participante a questionar os territórios e suas demarcações,
como um ato político. Já como um ato sensorial, ela nos convida a atravessar o corpo cerâmico e deixar a luz nos embaralhar e desnortear. Então, aqui tem uma imagem dessa instalação, e é importante a gente perceber esses vazados que ela trabalha, tem um significado muito específico. A forma vazada desenhada nas peças se trata de uma representação da autodemarcação do território indígena Trucá. As peças são vazadas em função do processo de esvaziamento dos corpos nas aldeias, de parentes que foram assassinados nesse contexto de demarcação. E é muito interessante perceber como ela se apropria do mito do povo Trucá, intitulado Luz que Anda. Ela nos explica que essa é uma luz que vem dos encantados e que pode guiar indígenas ou não indígenas. É uma narrativa que se apresenta dentro desses territórios e ela traz para Miratrucar uma ficção, como um modo que ela encontrou de acessar essa luz. Foi muito significativo escutar na entrevista que, ao final do processo de montagem, quando a obra estava totalmente pronta, ela se deitou ao chão, inebriada com o movimento das águas ao longo dos 2 dias de produção, e foi nesse momento que finalmente ela sentiu a luz do encantado, atravessar a instalação e percorrer pelo seu corpo, tendo sido arrebatada por aquilo que ela tanto almejava. Então aqui é uma imagem mostrando essa luz atravessando a sua obra e almejando os espectadores. Miratrucar é um trabalho de um artista local que reflete suas origens, seus antepassados. É um ato de denúncia social, territorial e político. E à medida que se revela questões inerentes ao território Trucá, atravessa pessoas, tempos, demarcações, lugares de práticas e memória. Eu sou Marina e eu vou apresentar um pouco das nossas considerações para adiar o fim do mundo. Um ponto ainda em investigação da nossa pesquisa de PIBIC é a existência de uma criação artística local que se sobressaia ao sistema da arte dominante em função do seu enraizamento e se torne fértil para o fomento das identidades socioculturais. A gente guia essa pontuação com um questionamento da Madalena Zácara, quando ela pergunta: uma afirmação artística e cultural de caráter regional, ancorada na realidade das comunidades locais, seria então a alternativa lúcida? E na tentativa de responder essa questão, a gente traz a Débora na nossa pesquisa, porque ela demarca a sua própria história e caminha rumo a uma produção artística contemporânea que experimenta para compreender o seu processo. Não só o seu processo criativo, mas o seu processo histórico-cultural também. Ao longo da nossa extensa conversa com a Débora Takana, ela nos contou como a sua produção é afetada pelos vestígios da supremacia hegemônica que permeiam a sociedade. E nós entendemos ser resistência a apropriação desses vestígios como força motriz para a produção artística local. A decolonialidade, então, se apresenta como uma forma de enfrentamento dessas sequelas da colonização ferrenha, já que o termo sugere a apropriação do contexto sociocultural dos territórios até então atrelados e tolerantes à colonização, como ferramenta para o avanço, a exemplo da cidade de Porto Velho e do território Trucá. Questionamos se o seu trabalho seria fruto de uma ruptura com a tradição colonizadora como um modo de resistência, e a artista responde que não há dúvidas em relação a isso, pois, contrariando as estatísticas, ela permanece viva. E dentro desse movimento, dessa produção, ela tem objetivos e táticas muito claras. Nós, autoras, nos vinculamos à decolonialidade com o intuito de auxiliar o fomento das nossas identidades amazônicas ao pesquisar e dar voz a artistas como a Takana. E nos questionamos se uma obra de arte ela pode ser parte essencial da estruturação dessas identidades e porta-voz das denúncias, estimulando a população a confrontar a sua realidade. Por fim, os desastres presentes na paisagem de Porto Velho são os mesmos que permeiam a nossa história desde o início. Nós somos continuamente reconfigurados como coadjuvantes da sociedade por esse desenvolvimento. E é importante ressaltar que, como consequência desse desenvolvimento, transparece a baixa produção artística amazônica e, por isso, nós entendemos que são de grande relevância pesquisas que apontam a contribuição de Porto Velho no sentido de evoluir a nossa própria história, de transverter as nossas memórias e cocriar o nosso futuro. É substancial, portanto, a necessidade de resistir e de ressignificar a nossa jornada, tornar-nos senhoras do próprio destino e reedificar o que nos foi negado pela colonização. Muito obrigada.